Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio. O podcast que trata seu cérebro como ele merece. Tá aí o Thiago, nosso narrador, agora em vídeo também, né? Eu lembro muito do seu Creyson agora, né? Também em vídeo, agora com Equio, né? Então é isso. Nosso podcast começando agora. Hoje a gente tem aqui uma turma super, mega especial. Mais uma vez, né? Ele, Ednardo Ferreira, né? O homem por trás do microfone aí, está para falar aí pra gente hoje num podcast que a gente vai fazer mais uma coletânea aí de fatos científicos, tecnológicos e econômicos, enfim, né? Dando aquela passada geral aí nas ciências, diversas áreas aqui. Para ajudar o Ednardo, nós temos aqui Thiago Vicente também, nosso companheiro de podcast, fundador, sócio fundador do nosso podcast Cevada com Plutônio, né? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, agradeço aí mais uma oportunidade de estar participando aí do Cevada com Plutônio. Não sei mais como nós estamos indo, né, em questão de números, mas a gente sempre sabe que vai até os 10 mil. Quando chegar a 10 mil a gente dobra a meta, não tem problema, é isso aí. E também participando conosco aqui o nosso amigo Rômel, né? O Rômel aqui é brasiliense também, a turma aqui, gente boa aqui dos candangos aqui do quadradinho. Na verdade eu sou um goiano, né? Eu sou de Goiás, mas eu costumo dizer que a galera aqui de Brasília é goiano do quadradinho, então estou adaptado. Aqui são as quatro regiões, ó, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Exatamente. Falta só alguém do Norte. Falta só do Norte aí, Traz né? alguém do Norte. Do staff tem alguém do Norte aí. aí do staff? Não, né? Eu acho que não tem ninguém do... Alguém do Pará, do Amazonas. Legal. Então, olha, um abraço aí, principalmente aí pro pessoal do Nordeste e do Norte, que tem sido, assim, extremamente frequentes no nosso canal de cientistas adventistas, nos congressos de cientistas adventistas, tá? Um grande abraço aí para essa turma, gente boa aí, sangue bom, tá certo? Temos que aumentar mais o nosso público lá no Sul. Então, meus conterrâneos aí, catarinenses, mas também gaúchos e paranaenses, inscreve no canal já, deixa o seu joinha aí, já deixa você inscrito no nosso canal Cientistas Adventistas, segue a gente lá no Spotify também, para cada quinta-feira, 17 horas, cai um episódio lá, você já tilinta lá no seu, na sua rede social, no seu celular, para você escutar e assistir agora também o nosso podcast Cevada com Plutônio. Hoje nós vamos voltar a fazer um modelinho que nós fizemos no passado com muito sucesso, recebemos muitos elogios naquela ocasião, que nós vamos fazer uma passada aqui sobre notícias da área aí científica, tecnológica e tal, coisas aí que merecem a nossa atenção, porque são grandes feitos, talvez até fatos históricos, quem sabe, né? Só o tempo nos dirá. E nós vamos dar uma passada aí sobre esses temas, né? Ednardo, eu não sei se eu te dei a oportunidade de você dar oi para a turma aí. Desculpa aí se eu cortei, já passei para o Thiago aí. Você já me conhece. Oi para todo mundo aí. Vamos lá porque aconteceu esses dias aí, né? De novidade aí. Maravilha. Então tá bom. Olha, a gente vai começar falando aqui sobre a SpaceX. Um fato, assim, extraordinário, né? Que agora, nas semanas recentes, a SpaceX fez algo que estava até então restrito aos livros de ficção científica, né? E você pode pensar aí, quem sabe, no George Lucas, no Júlio Verne ou alguma coisa nesse sentido. Ou no Wall-E. Quem? No Wall-E. Wall-E? Wall-E. No Wall-E. O Wall-E, tá bom, é isso aí, tá certo. Então, enfim, a gente, num processo aí que a gente está acostumado sempre a ter notícias disruptivas, sempre na área da eletrônica, né, no mundo digital acontecendo, esse aconteceu um pouco diferente, com o uso pesado de eletrônica, sem dúvida nenhuma, de computação aí de altíssimo desempenho, mas no mundo físico, né, a SpaceX decolou nada mais, nada menos que o maior foguete já construído pelo homem, né, pelo menos que se tem notícia, e é um foguete aí maior que muitos arranha-céus que nós temos aí nas nossas cidades, um foguete de mais de 100 metros de altura, né? Na ponta vai um módulo aí chamado Starship, né? E não é a Enterprise, não é como é que é, a Millennium Falcon também, mas é uma nave impressionante que tem uma capacidade aí no futuro, espera-se, de transportar até 100 pessoas, tá? Para a Lua e também para Marte, que é o sonho do Elon Musk, né? Que é o CEO aí da SpaceX, tá certo? E o que aconteceu aí? O que é de tão disruptivo? Por que isso é um fato assim tão histórico, tão importante? Porque esse foguete, né, essa nave SpaceX, que é apenas uma ponta, ela foi impulsionada por um foguete chamado Falcon Heavy, né? O Falcon Heavy ele implementa uma série aí de inovações tecnológicas e tal, mas principalmente inovações que são economicamente viáveis.
né? Então ele pega foguetes mais simples, ele monta vários foguetes juntos ali, vários motores, e aí esse foguete decolou, levou a Starship para, né, para uma missão aí na órbita da Terra, e ele próprio, esse primeiro módulo, né, esse primeiro foguetão ali que tem todo aquele poder de lançamento, ele veio de ré, né? E aí temos o epitáfio de uma frase motivacional, né? Que acabou que o foguete não tem ré. Agora acabou, matou pronto. essa frase, né? Sensacional, Romeu. Pronto, né? Eu até tenho uma figurinha no meu celular aqui, azar, foguete não tem ré, né? Agora tem ré. Agora ele complicou a vida dos coaches aí pra todo lado. Só pra gente... Antigamente isso daí ele era todo explodido, né? Ele era descartado. Se perdia. Realmente uma revolução econômica. A gente tem o foguete mais poderoso até então feito, era o foguete Saturno V, né, que foi o que levou a famosa cápsula Apollo, né, Apollo 11, todas as cápsulas do programa Apollo, inclusive, né, foi pelo foguete Saturno V. E o Saturno V, ele simplesmente queimava na atmosfera, né? Eu acho que o segundo estágio talvez se perdia no espaço, não tenho certeza, alguma coisa assim. Só que isso era extremamente custoso. Qualquer coisa envolvendo ciência de foguete é muito, 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 muito caro. Né? Até por causa dos cérebros lá que estão envolvidos, que são muitos e muito bem remunerados. Cara, né? você tem um lixo espacial também, né? Você tem, porque esses foguetes às vezes não tem um custo econômico, você tem a questão de, por mais que queime na reentrada qualquer coisa, esse bicho vai cair no mar, ele vai cair na floresta, você tem segredo econômico que, no fim das contas, eu acho que uma das grandes inovações da SpaceX é a questão de começar a tornar o espaço algo economicamente viável. Perfeito. Né? Mais próximo do mundo mundano, né? E é uma visão comercial, né, do espaço, né? O que é interessante, né? E só um comentário também que eu gosto de fazer, um pontinho, o pessoal fala, nossa, tá vendo aí a iniciativa privada resolvendo tudo. Calma, gente. Parabéns, realmente foi uma conquista tecnológica, mas não se engane. Tem trilhões de dólares ao longo de pelo muito menos público aí. 60 anos aí de pesquisa aproveitada, desenvolvimento. Não, e outra coisa, a SpaceX fechou contratos com a NASA, tá? Então o que é? É o dinheiro público contratando uma demanda privada, que foi, né, uma produção privada que foi desenvolvida com tecnologia financiada com dinheiro público. Especialmente setor militar, né? Perfeito, DARPA e etc e tal, né? E aí eu faço uma referência, foi bom você trazer esse assunto, eu recomendo sempre o livro da Mariana Mazzucato, chama O Estado Empreendedor, tá? Sem ideologia nenhuma aqui, tá bom? Mas assim, é para tirar alguns mitos que a gente tem, certo? Então, o grande financiador desses eventos assim verdadeiramente disruptivos de inovação tecnológica sempre foi o Estado. Seja nas sociedades comunistas, socialistas, seja nas sociedades capitalistas, sempre foi o Estado. Porque a iniciativa privada ela não tem fôlego para fazer esses grandes investimentos que envolvem bilhões e bilhões e bilhões, caminhões de dinheiro por anos a fio sem ter resultados. E riscos altíssimos. Riscos tremendos. Eu acho que ali as próprias instalações, né? Foi no Cabo Canaveral, né? Sim, o Cabo Kennedy, né? Lá, que é o antigo Cabo Canaveral, de fato, né? Na Flórida. Inclusive eles fizeram um lançamento, não sei se foi esse o caso, mas algum tempo atrás lançaram da plataforma onde foi lançada a nave Apollo 11, né? Uhum. Então é justamente na Flórida lá. Então foi um baita feito, né, tecnológico, porque... Né, sem tirar o mérito da SpaceX, tá? Deixando claro que foi sensacional. É uma baita empresa, sem dúvida, talvez os melhores cérebros hoje na área aeroespacial provavelmente estão lá. Ninguém pode tirar esse mérito, porque você falou um foguetão de 100 metros de altura, gente, isso é um prédio de 30 andares mais ou menos. Entre 30 e 25 andares um prédio desse, tá certo? E conseguir reaproveitar, trazer de volta e pousar certinho onde você queria. Porque, gente, não é brincadeira não. Se você pega uma pedrinha e tenta jogar numa garrafa, a 5 metros de distância, é difícil. Agora imagina um troço que subiu 300 km, 100 km, 100 metros de altura, não sei quantas toneladas, foguete, e você pousar onde você queria. Então foi um mérito absurdo. Não, ele tem a capacidade, pra você ter uma ideia, a capacidade de carga desse foguete é o equivalente a umas 10 carretas dessa que a gente vai ver na estrada, essas carretas aí de 3 eixos, sabe? O cavalinho e a carreta, é umas 10 carretas que o foguete leva de uma vez para o espaço. Mas aí, Alex, a minha pergunta fica assim, a gente está vendo o quê? O nascimento de uma empresa que vai dominar esse frete espacial? Como é? Assim... É um mercado muito grande e tem nichos nesse mercado, como quase tudo na vida, né? Qual que foi o grande feito da SpaceX?
Cara, ela tem inovações tecnológicas, sim, mas ela leva uma visão comercial. Eu acho que esse é o pulo do gato do Elon Musk, né? É assim, é fantástico. Por quê? Porque, por exemplo, esses foguetes aí que eles estão planejando, se eu não me engano, o Falcon Heavy, ele funciona dessa forma. Ele não funciona como os ônibus espaciais, por exemplo. Ele funciona com a tecnologia mais antiga, ele usa a tecnologia lá dos anos 60, ele funciona com querosene. Por quê? É o combustível melhor que tem? Não, não é. Mas é o mais barato para o quilo que você vai subir para o espaço. Ele não é o mais eficiente, ele não é o mais cheiroso, mais bonito, mais perfumado, mas ele é o mais barato, ele é o mais economicamente viável. Aí, a Starship, ela parece aqueles livros de ficção futurista lá dos anos 40, dos anos 50, quando começaram as bombas V2 lá dos nazistas, né? Era aquele foguetão assim, estranho, né? Com formato estranho, brilhante. A Starship é daquele jeito, ela é de metal polido, né? E ela é feita de aço. Aí você vai dizer assim, o aço não é mais leve, é mais leve se fosse de titânio, se fosse de alumínio aeronáutico, né? Aeroespacial. Aí, de novo, por que ele está fazendo de aço? Olha, o aço não é mais leve, mas ele é mais barato. Então, o meu resultado final é que eu consigo ter um custo menor. E aí eles têm uma tecnologia de reaproveitamento dessa sucata toda aí. Aquilo que o Edinardo falou, que ia ser perdido no mar, ia queimar na atmosfera, ia se perder no espaço, né? Eles estão trazendo de ré, né, Romeu? Está trazendo de ré. Foguete agora da ré. E agora ele chega na plataforma e a plataforma faz assim, ela abraça o negócio. Porque ele já estava fazendo algo sensacional, que é pousar o foguete numa plataforma em alto mar. Então aquele foguete era reaproveitado porque ele pousava lá em alto mar. Só que, pensando em custo, você tem que trazer de navio aquele negócio. Aí você pode pensar lá que tem uns furacão, alguma coisa ali que pode oferecer um risco. Desmontar, puxar de guindaste. E daí Não, e ainda até a questão, né, de que é o sonho de todo país é que esse módulo caia no país dele e ele faça uma engenharia reversa. Né? Imagina, aprenda, né? Imagina o Kim Jong-un lá, como é que ia ficar feliz com um negócio desse lá, né? Ia ficar mais, que nem diz na minha terra, ia ficar mais faceiro que pinto no lixo, né? Então agora ele pousa de volta na plataforma e vem dois braços assim e agarra o foguete não toca no chão. Então ele está prontinho ali para ser revisado, para ser reabastecido, limpo, né, e tal, colocar outro negócio. Então o que é o grande avanço aí, né? Os custos diminuem muito, né? Porque esse hardware aeroespacial ele é tremendamente caro. Né? Você imagina a segurança que tem que ter. Certa vez eu vi a frase que foi o seguinte: Santos Dumont pode até ter inventado o avião, mas quem inventou a aviação foi os irmãos Wright. Então, conseguiu comercializar, né? Quem conseguiu fazer aquilo virar um comércio, uma indústria, foi os irmãos Wright. Né? Então, eu gostei da observação do Alex. No fim das contas, mais do que um avanço tecnológico, foi, acima de tudo, um avanço. Criar um mercado. Né? Viabilidade econômica. O mercado já existia, mas ele ampliou o mercado e está praticamente consolidando o mercado aeroespacial. E só para não deixar a pergunta do Thiago flutuando aqui, olha, a gente tem a Virgin Galactic, por exemplo, né, que é de um outro milionário lá, de Jeff Bezos. E ele... Não, Virgin não é de Bezos, não. Não, desculpa, é é de onde eu esqueci. É o inglês, né, cara? A Virgin Galactic, enfim. Né, a gente tem outros setores aí. O do Bezos é Benson, outra. né? Steve Vamos achar o nome dele. Acho que é Bannon. Bannon. Steve Bannon é outro. É outro. É outro. Vamos lá. Enfim, confusão. É isso que dá a gente não preparar esse tema específico. Aqui não é Jornal Nacional, né? Que você tem a pauta e fica lá em teleprompter, né? É do Richard Branson. Richard Branson. Então, pronto. Não é Jeff Bezos, é outra coisa. Mas ele também tem dele, mas é outra ainda. O Bezos tem mesmo. Mas enfim, você tem setores diferentes, né? Então, por exemplo, você tem a SpaceX, mas você tem o projeto francês lá, o Ariane, né? Que lança hoje os satélites das missões espaciais aí mais profundas. Então, continuam sendo lançados pelos foguetes Ariane 5. Né? A gente tem, por exemplo, aí esse programa aí de turismo espacial com voos suborbitais e tal. Né? Enfim, a gente poderia ficar um podcast todo falando sobre isso, porque é muito complexo. Começa a ficar caro, complexo e difícil. Por exemplo, você colocar um voo orbital é mais caro, você colocar uma órbita geoestacionária é mais caro ainda, você chegar na Lua é mais caro ainda, você chegar em Marte ou no sistema solar exterior já é mais caro ainda também, né? Então vai aumentando a complexidade. E cada um desses segmentos aí, eles têm nichos, né? Então tem várias empresas, várias agências espaciais, cada uma delas está trabalhando. A China tem seu programa espacial, a Índia... Tá, por incrível que pareça, a Índia assim deslanchou nos últimos 15 anos. A China, né? Então, a nova fronteira. Como diria Star Trek, né? A nova fronteira está chegando aí. É isso aí. Então tá bom.
Então, gente, agora nós vamos falar, mudando agora completamente a pauta, né? Vamos tentar fazer uma salada de fruta. Nós vamos falar sobre outro tema extremamente importante aí que aconteceu, que foi a reunião do BRICS, né? E aí eu vou chamar o Romeu, né, Romeu? O que nós temos aí de novidade? Quais são as tretas? Quais são as ciladas para o Brasil? E o que aconteceu aí nessa reunião do BRICS? Don't BRICS the wall. Começando que como é que é? Começando que o nosso presidente não pôde ir, né? Teve um acidente doméstico aí, tomou uns pontos. Exatamente. Eu até fiquei pensando se não foi proposital isso aí, né? Porque tá Tem bem essa complicado. teoria aí. É melhor bater a cabeça do que ir pra lá. Tem umas teorias rolando aí que era uma saia justa tremenda, né? O BRICS é o seguinte, ele começou como uma ideia de um grupo de cooperação entre alguns dos países que são os gigantes das variáveis demográficas, né? Que são países com as maiores populações, países com grandes tensões territoriais e países com grandes economias. E que não fazem parte do G7 também, né? Isso, como A Rússia faz alternativa. parte A Rússia eu acho que faz parte, que agora é Eu acho G8, que é G20, né? era G20, eu do acho. G20. Porque é como convidado. Porque... Mas eu creio que a Rússia sim, mas assim, a grande questão é esse mundo meio alternativo dessa área de influência dos Estados Unidos, né? A grande questão é essa. E aí um novo eixo que tem basicamente a China como um núcleo econômico, mas que tem as suas alternativas também. Você tem ali uma superpotência nuclear que é a Rússia. A Rússia não faz parte do G7, tá? Não Acabei tá. de consultar. Pronto, então mais alternativa ainda, porque são diferentes, né? E você tem potências demográficas, né, de bilhões de habitantes, como a Índia e a China, e você tem também grandes economias, tanto Brasil, Rússia, que de início era BRIC mesmo, né, só 4. Isso. Aí depois agregaram a África do Sul para ter essa ampliação para o continente africano. Só que depois foi ampliando muito, né? Aí foi vindo a galera toda e tal. Agora virou um oba-oba. Né? E aí foi inviabilizando a própria sigla. Sentou no tijolinho, encostou o pé no chão, já tá no exatamente. BRICS. Então agora assim, você entra aqui, mas a tua letrinha não vai entrar não, vai ficar só BRICS mesmo, né? E aí agora se votou uma última ampliação, e essa foi um pouco polêmica, né? Pelo fator Venezuela, né? A Venezuela se colocou O Brasil ali. acabou vetando, inclusive. E aí não entrou pro veto brasileiro, e havia um certo questionamento se esse veto iria colar, né? Até por essa questão que a gente fala às vezes da questão política e tal. Hoje a gente tem um certo alinhamento ideológico Brasil-Venezuela, mas se percebeu que esse alinhamento não avançou muito, né? Houve muito questionamento com relação à eleição venezuelana, né? E com certeza o governo brasileiro considerou o custo político, né, de um Exatamente. apoio da Venezuela, porque eu acho que Seria ia muito legitimar complicado. muito um discurso da oposição, né? Não, nesse e também sentido. escutei uma crítica que é o seguinte, a própria China ela tem interesse em aumentar o BRICS. Porque Com certeza, quanto maior o com BRICS, certeza. na verdade, mais forte está a China. Então a China tem interesse em ampliar. Então, quanto maior o BRICS, né, virar o alfabeto inteiro para a China é maravilhoso, se virar o alfabeto de A até Z, porque dilui o poder de Brasil, Índia e África do Sul, especialmente Brasil e Índia, né? São dois países que provavelmente não estão interessados em esticar demais o BRICS. Porque quanto maior o BRICS, menor o poder relativo de cada um desses países aqui. Eu acho que tem um grande ponto aí que a gente tem, que a grande cilada do BRICS, né? Que o BRICS hoje, você vê quem são os players do BRICS, né? É a Rússia, né? A China, e só esses dois aí a gente já sabe que dá uma treta federal, né? Porque eles já estão envolvidos lá, guerra na Ucrânia, sanções econômicas, embargos, disputa com os Estados Unidos aí em vários campos, né? Então, o que é o grande risco do BRICS aí que eu estava lendo? Até acho que é um artigo da Deutsche Welle, muito interessante, né? Falava que o BRICS ele corre o risco de ser visto como um bloco anti-Ocidente. O anti-americano, pelo menos, né? E aí o Brasil ele tem relações com a China, né? Que é o principal parceiro comercial do Brasil na atualidade aí, mas ao mesmo tempo ele tem relações não desprezíveis com os Estados Unidos e digamos assim que a posição de neutralidade diplomática histórica do Brasil também não favorece um alinhamento anti-Ocidente ou extremamente pró-Ocidente, ficar uma coisa mais neutra, histórica, né? que é ocidental. Nós somos historicamente culturalmente, ocidental. religiosamente, E tudo, principalmente não faz sentido o Brasil tomar um partido. Nós estamos falando aqui de China e Índia, que tem mercado, tem poder. Nós estamos falando aqui de Rússia, né, que tem bomba nuclear. E nós estamos falando aqui do Brasil, que não tem esse poder de barganha que a China, a Índia e a Rússia têm. E nós estamos no Ocidente, né? Perfeito. Nós estamos aqui na América, então não faz sentido nós entrarmos num bloco que seria anti-Ocidente, acabar atrapalhando realmente. Até porque a gente tem que entender o contexto, né? Você vê assim, com a guerra da Ucrânia, se levantaram muitas sanções
A Rússia, né? A Rússia hoje ela está com as portas fechadas em muitos lugares. Então, assim, dentro do BRICS, a Rússia encontra guarida aí numa relação comercial com a China, né? Com alguns outros players aí. Agora, você pensa assim, forma um bloco aí envolvendo o Irã, envolvendo Rússia, envolvendo China. Aí, assim, o mercado brasileiro, né? Apesar de a gente estar longe de ser alguma coisa assim muito sensacional no mundo, a gente também não é desprezível, né? É um mercado que todo mundo quer ter acesso. Né? Tem suas peculiaridades. Aí você pensa assim, olha que interessante, né? Um BRICS aí os Estados Unidos pode levantar uma sanção econômica para mim, tá tudo bem, porque eu tenho o BRICS aqui que eu consigo me virar muito bem e não vou ficar com o chapéu na mão aí porque os Estados Unidos me proibiram de fazer comércio com outros países, né? Nesse sentido, duas observações, uma sobre essa questão do projeto chinês. A China tem um grande projeto de expansão de projetos de infraestrutura, né? O modelo econômico chinês, ele se propôs a esse supercrescimento pelo lado do investimento, ele esgotou, né? Existem aquelas famosas cidades fantasmas chinesas lá, eles foram construindo, chegou num ponto que eles têm que derramar isso para fora da China. E eles têm os projetos da nova Rota da Seda e tal, e eles investem em muitos projetos de infraestrutura em vários países. Então, para eles realmente, quanto mais país tiver, é mais país para entrar com capital chinês, né? Então, isso é muito forte na Ásia, obviamente, mas eles têm entrado cada vez mais forte na África e muito forte na mesmo América na do Sul. África e na América do Sul. E na América do Sul Estão ensaiando já. Não, e no Brasil sempre, né? Mas cada vez a gente vai vendo várias coisas de estrutura no Brasil. Então, esse é um ponto de interesse brasileiro. Muitas empresas hoje aqui, a gente não sabe, mas são sociedades anônimas e tem capital chinês aqui forte. Exatamente. Então o Brasil tem interesse nesse projeto de infraestrutura, alguns deles são ousados, né? Tem projeto de ligação ferroviária Atlântico-Pacífico, Exato, né? perfeito. Atravessando o Brasil. Atravessando Andes, né? Os Andes, exatamente. Tem vários investimentos em rodovias, tem investimentos em metrô em algumas cidades, tem muita coisa. Então, energia elétrica, agricultura. Energia eólica e solar, tem muito capital chinês. Energia e agricultura também. Exatamente. Agricultura, os chineses compraram muitas terras no Brasil também. E qual é o interesse do chinês? O cara tem 1,5 bilhão de bocas lá para alimentar. Ele né? precisa de insumos, né? O Brasil é o celeirão, né? Então a lógica é um pouco disso daí. E dessa questão do contraponto ocidental, o Brasil tem ainda um certo interesse, especialmente quando há governos de esquerda, na questão da vaga no Conselho de Segurança, né? Tem uma ideia de uma vaga permanente e meio que se desistiu da via ocidental. Os Estados Unidos não vão apoiar isso, Reino Unido também não e a França também não. Então sobrou China e Rússia, né? Então o Brasil meio que está entrando por esse outro caminho. Há várias divergências econômicas, né, com relação a países europeus, meio que competição, né, de nichos aí agrícolas e tal. Tanto é que o acordo Mercosul-União Europeia não sai nunca, especialmente por veto francês, né? E com relação aos Estados Unidos, eu também tenho visto algumas análises de que a tendência é de ir para esse afastamento gradual, independente do lado que vença, não faz muita diferença hoje para o Brasil, no contexto político que nós estamos hoje, esse alinhamento com relação aos Estados Unidos. Então se torna também, desse ponto de vista, ainda que tenha parece ter um lado muito oriental e tal, mas o Brasil também busca essa diversificação de um mundo alternativo aos Estados Unidos e Europa, até também por essa questão, não só de investimentos que venham, mas do comércio para o Brasil, que abre para vários lugares, dada a nossa característica. Agora, a gente corre o risco dessa primarização da nossa economia se fechar, né? A gente já tem tido muita dificuldade da indústria e a gente vira o Brasil como um fazendão de soja, né? Mas a gente tem potencial de ser mais do que isso e muitas vezes isso vai se bloqueando. Como é que a gente vai concorrer com a indústria chinesa? Né? Como é que a gente vai, né? Então muito, como é que a gente, por exemplo, a gente teve agora tempo atrás a questão dos adubos, né? Que vinha muita coisa da Rússia, aí quando teve os bloqueios lá da guerra, a agricultura brasileira sofreu com isso. Então são muitos desafios e muitas coisas para se alinhar, para se ajustar, e o Brasil tem visto o BRICS como essa alternativa, só que agora, especificamente nessa última reunião que teve agora, teve essa saia justa, e aí a queda no banheiro foi providencial para o nosso chefe de Estado não estar por lá, né? Um comentário interessante é o seguinte, gente, especialmente para o público um pouco mais leigo, países não têm amigos, países têm interesses, tá bom? Aliás. Então sempre cuidado de achar que isso é um time de futebol, nossa, os bonzinhos para cá, bonzinhos para lá. Não que não haja nações bem mais complicadas e nações mais
Estados pares, etc. Mas sempre vai ter pontos positivos e negativos, Então, né? Não vai ter só um ou só outro. E é importante frisar que, por exemplo, ele falou sobre o Conselho de Segurança da ONU. É um projeto do Lula, do Bolsonaro? Não, gente. Já tem 60 anos, passou pelos governos de militares, passou pelo Sarney, pelo Collor. Então, uma coisa importante, gente, tem projetos que são do país, tá certo? Não interessa quem chega e quem entra. É política de Estado e não de governo. Estado. E até tem políticas econômicas, por exemplo, mas a China é o papão comunista. Pode até ser, meu querido, mas se você parar de vender para a China, ou ela parar de comprar de você, o país quebra no outro dia. E dinheiro não tem religião nem ideologia, dinheiro, né? Dinheiro é sempre muito bem-vindo para todo. Estou falando do ponto de vista de país, né? Isso, os romanos falavam que dinheiro não tem cheiro, tá certo? Então o que acontece? Não é defendendo a China, não, é só para explicar que esse jogo é muito complicado. Sim. Eu acabei de ver aqui, a balança comercial entre Estados Unidos e China anual é alguma coisa como quase $1 trilhão, tá? Então o que acontece? Mas a China, não sei o que, o Trump quer contra a China, o Biden. Gente, se a China quiser quebrar os Estados Unidos amanhã, é só ela sacar dos Estados Unidos os títulos públicos, de tesouro. É mais de $1 trilhão. E se os Estados Unidos quebrarem a China, também é só pegar e tirar as empresas lá e o capital investido. Basta a China parar de bancar o déficit econômico, parêntese. Gente, não é defendendo, é só explicando. Isso aqui é um jogo bem mais complicado. Fale com seus... Sabe quem está comprando a soja brasileira? É a China. Fala para os seus amigos agricultores inteiros. No Brasil, qualquer amigo agricultor, você fala o seguinte: vem cá, vamos parar de vender para a China. O cara, você é maluco. Eu vou vender para quem? Só para explicar que esse jogo é bem complexo e, como é que é aquela frase? Amigos, negócios à parte. Você pode até ter algum elemento ideológico entre A e B. De repente, o pessoal de esquerda ali conversa um pouco melhor, a turma de direita conversa um pouco melhor. Mas na hora que você tem dinheiro na mesa, meu amigo, a conversa muda um pouco. Não, e voto na urna, né? Porque a gente acabou de falar aqui da Venezuela, né? A gente sabe, o Romeu falou muito bem, a gente tem hoje no governo brasileiro um certo alinhamento ideológico, até foi nas eleições aí foi um ponto realmente muito explorado, né? Pelo lado opositor aí, mas chegou na hora ali que se viu que aquilo ali tinha um custo político muito alto, simplesmente o Brasil vetou, né? Disse, não, eu vou usar meu poder de veto aqui, Venezuela não entra no parquinho aqui. E o Brasil até hoje não reconheceu a eleição da Venezuela e isso foi usado como argumento, né? Se está certo, se está errado, até que ponto está certo, até que ponto se é honesto, desonesto, não nos compete aqui julgar. Mas, reforçando o que o Ednardo falou, quando a gente está falando de interesses, de votos, de poder político, né? de governos e tal, a coisa muda de figura e não é essa coisa aí que a gente vê nas redes sociais aí toda hora. Lembrando que nos anos 2000, o Brasil foi um dos países que ajudou a China a entrar na OMC, né, se eu não me engano. E para quem não entende um pouco disso, assim, entrar na OMC, ela te abre portas que está fora dela não te abre. Entrar então, na maçonaria lá. E certos mercados você só pode entrar se você estiver na OMC. Então é interessante poder participar do clubão, não é um clubinho, né? A OMC é um clubão, tá gigantesco. E o Brasil foi um dos países que ajudou a China a entrar nesse clubão, apostou e tal. Acho que foi no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, não tenho certeza. Sim, é 90 e pouco. Eu acho que foi no governo Fernando Henrique ainda, tá? E a China, em vários momentos, passou a rasteira na gente. O governo Bolsonaro também apoiou os Estados Unidos em vários acordos, mas na hora de entrar na OCDE, os americanos falaram, não, meu amigo, entra na fila. Então, é questão de... Gente, política internacional é amigos, negócio à parte. Não, e é o protagonismo diplomático que o Brasil desenvolveu, né, esse ano lá na Assembleia da ONU, os Estados Unidos sabotaram também completamente ali, tipo assim, só para passar a rasteira mesmo, né? Tipo assim, um ciúme diplomático que não tinha nada a ver. Então, mas a notícia aqui é muito... O BRICS foi um bloco que o Brasil deu muito apoio nos anos 2000, começo dos anos 2000, e já está começando a virar... problema também. Tá virando abóbora, né? Porque eu pensei que... A carruagem tá virando abóbora. É aquela história, eu te chamei pra minha festa, mas eu comecei a ver que você é um cara espaçoso, né? Você é um cara meio folgado aqui, né? Então, como o Romeu comentou muito bem, a Venezuela foi uma dor de cabeça. E nessa Venezuela não, tá, gente? Se não me engano, na fila para entrar no BRICS tem mais uns 10 ou 15 países convidados. Nicarágua também. Argentina. O problema é assim, né? Você é um cara tranquilinho lá e tal, aí você fez amizade com o bad boy do bairro, porque daí ninguém te incomoda, só que agora o cara quer vir e morar na sua casa, ele quer dormir ali na sua cama. O cara quer fazer, o cara quer comer
começar, a China quer botar dinheiro pesado na Venezuela também, porque é ali, que lembrando sempre, tá, gente? A maior reserva de petróleo do mundo hoje, se eu não me engano, a primeira ou segunda do mundo, eu acho que a primeira está na Venezuela. Tá bom? Se eu não me engano, é a primeira, então não é de graça que as pessoas querem ficar amiguinhas da Venezuela. E tá? tem muito petróleo nesse equipe também, que é até uma assim, outra conversa. Ah, né? é outra conversa. E assim como os americanos não querem que ninguém se meta nas Américas, o Brasil também, como um país, isso independe, tá, gente, de ser Rússia, ou de ser direita, esquerda, centro, não interessa. O Brasil, como país, não tem interesse de alguma potência chegando nos seus vizinhos na América do Sul, tá? Então, com grande influência. Então, o BRICS, essa escorregão que ele levou... Tirando a Guiana Francesa, né, por exemplo, lá e tal. Entre a dor de cabeça da pia lá do banheiro, sei lá, e lá na... Foi melhor ficar Foi por melhor aqui ficar mesmo. aqui levando 5 pontinhos. O último interesse adicional que tem no Brasil é que foi criado o Banco dos BRICS, né? E que hoje ele é presidido pela nossa conhecida amiga Dilma Rousseff. Ex-presidente né? nosso. Exatamente. Né? Então é um banco de investimento. Ele não é exatamente uma alternativa ao FMI, ele é uma alternativa mais ao Banco de Desenvolvimento, mas ele faz investimentos. Então, retomando essa coisa econômica, né? Há um interesse nesse aspecto de acesso a recursos e que isso pode abrir portas para projetos que beneficiam o aspecto econômico. Então, esse ponto também é importante. Sensacional. Então, assim, eu acho que em síntese, né, o BRICS pode trazer algumas vantagens para a gente, mas também está trazendo no contexto geopolítico atual, dadas as guerras aí, o cenário né, de extrema competição entre China e Estados Unidos, o BRICS pode sim ser uma armadilha, pode ser uma cilada se o Brasil... não sei se o Brasil tem uma saída, mas vai ter que usar toda a habilidade histórica aí do Itamaraty, que sempre teve, né, para conseguir sair do o Brasil nos últimos 20 ou 30 anos quis descer pro play, né, como o pessoal fala, né, quis descer para brincar no playground. Mas é o famoso, se você não aguenta a briga, volta para apartamento. E o playground mundial é um playground bem complexo e o Brasil historicamente sempre tem os meninos grandes, né, que bate bem, né? O Brasil sempre procurou uma posição neutra, né? Eu sempre fui um cara mirrado, tá, gente? Sempre fui um cara mirradinho, coisa que eu aprendi na minha vida. Quando tem dois grandão, eu fico amigo de todo mundo, tá? Porque se eu quero começar a comprar briga, eu tenho que estar preparado para pancada. O Brasil tem ido por esse caminho, de tentar ficar ali, tá tranquilo, só que em algumas coisas, especialmente nesse mundo financeiro, econômico, o Brasil por muito tempo foi, assim, trazendo uma ilustração aqui do futebol, ele era ali um time meio que no Z4 da Série A, né? Só que às vezes pode ser melhor você estar jogando bem, batendo na Série B do que apanhando na Série A. Então também tem isso. essa coisa aí. Melhor ser campeão lá do que... Exatamente. Melhor você estar por cima da carne seca na Série B do que estar lá na zona de rebaixamento toda hora na Série A. É melhor ser o rei do lixo do que o lixo do rei, né? É isso aí, tá bom. Mas tá bom, gente. A próxima e última notícia, então, do nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre resultados promissores aí da nossa Embraer, né? Que é uma empresa, a gente fala nossa assim com a licença poética, porque ela é uma empresa de capital privado, né? Embora o governo brasileiro tenha uma Golden Share, né? Que ele pode usar essa Golden Share aí para decisões cruciais. Indústria brasileira, né? Perfeito. E nos enche muito de alegria, né, Romeu? Porque a gente estava falando agora do BRICS e falamos muito da China e a gente fica muito feliz porque o nosso modelo de negócio, né, que é um modelo extrativista ainda, 500 anos de extrativismo no Brasil, a gente enche um navio de pedra, manda para a China e solta foguete, que a gente fez uma mega de uma exportação, né? Então, assim, a gente acha o máximo a gente carregar minério de ferro lá para a China, processar, devolver para a gente por 20 vezes o preço na forma de lingotes de aço, né? E a gente acha que a gente está fazendo um negócio da China, né? Com perdão do trocadilho. Agora, quando a gente vê um número positivo desse da Embraer, o que acontece? É uma indústria que está agregando valor, agregando conhecimento em produtos de exportação. Ou seja, a gente está exportando produtos com alto valor agregado e alto capital intelectual investido aí também. E aviões respeitados. De ponta. São aviões cobiçados pelos pilotos no mundo todo, né? Vou trazer aqui números, né? A notícia que a gente pegou foi o seguinte: a Embraer, o título da notícia, Embraer entrega 57 aviões, né? E ela tem 129 bilhões de reais, né, em pedidos firmes. Pedido firme é o seguinte: já está assinado o contrato. Porque na indústria aeronáutica, às vezes você tem a intenção de compra e tem um pedido firme. Então, esse aqui é pedido firme, tá certo? Então, são 120 milhões de... Não é contrato assinado ainda, mas assim, é alguma coisa bem... É tipo assim, faz uma reserva... Pedido firme já está contrato assinado. Contrato assinado, pedido firme. Então, já está fechado, já então tem. O cara pode até cancelar o contrato, mas vai ter multa contratual. Vai ter multa e tal. Então são 120 bilhões, tá, gente? Não é milhões. Bilhões. Um avião desse é 100 milhões de reais, tá? Um aviãozinho é 200 milhões. 120 bilhões de reais
em vendas. E por que isso a gente trouxe isso como notícia, né? Porque, gente, por trás de um avião, um jato comercial, um RJ desse aí, um 145, acho que é um deles aí e tal. 95, 95. Por trás de um avião desse, você tem engenharia de materiais, engenharia aeronáutica, você tem eletrônica pesada, você tem engenharia de motores, você tem uma base... Software desenvolvido. Software desenvolvidos, você tem uma base... linhas de manutenção, linha de peça... Cadeia de fornecimento. Cadeia de fornecimento, você tem a cadeia econômica, você tem a cadeia de venda robusta por trás, você tem uma marca, um nome, porque não se engane, ninguém compra um avião. Quando uma companhia aérea compra um avião, é pensando em ficar com aquele avião 15, 20 anos. Eu vou te contar, dura mais do que a maioria dos casamentos no Brasil, tá? Então, as companhias, eu tenho certeza que o presidente de uma companhia aérea, ele compra um avião com muito mais critério do que casa, por exemplo, tá? Fazendo a brincadeira aqui. Então, isso é o sinal de uma marca muito sólida. Estabelecida no mundo. É uma marca estabelecida mundialmente. É a terceira marca no mundo, né? Ela fica Aviação atrás... civil é Airbus, Boeing Boeing e Embraer. Tá? E o que acontece? Por que isso virou notícia pra gente? Não é só para bater palminha para nossa Embraer. A gente, como aqui um grupo que procura trabalhar com ciência, né? É para dizer, olha, o que é investir em ciência pesada. E não estamos falando aqui de 500 anos de investimento ou de ciência, como seria, por exemplo, construção civil ou metalurgia. Estamos falando aqui de indústria aeronáutica, que começou com Osiris Silva, se não me engano, não foi? Osiris Silva. Osiris Silva foi um grande sonho na época dos militares. Vamos montar uma indústria aeronáutica no Brasil. E outra coisa, sem querer ser chato, mas era uma empresa que no passado ela era uma estatal. Né? Então, você diz assim, depois que privatizou, deu certo e tal. Sim, o capital privado trouxe essa eficiência, eficiência e tal, tudo ótimo. Mas se não fosse aquele start dado pelo capital público lá atrás, no passado, hoje a gente não teria Embraer também. Né? E você pensar... Aquele período, aquele negócio assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Foi o governo que fez, porque ninguém tinha interesse de fazer isso aí. Ninguém queria chegar aqui num país que nem o Brasil e botar capital aqui para fazer avião. Né? Tudo bem, a terra do Santos Dumont, mas os americanos até hoje não aceitam isso, né? A gente é do Santos Dumont, mas os americanos insistem, são teimosos eles, né? Então perceba, né? Então por trás de um avião desse, isso que a gente quer louvar e incentivar no Brasil, o Romer falou muito bem, né? Você também, a gente estava falando sobre a notícia do BRICS, né? Gente, o Brasil não está fadado a ser uma grande fazenda. Deixando bem claro, fazenda por fazenda, a gente tem a África... Embora a gente queira a nossa fazenda aqui também, né? A gente quer nossa fazendinha. Porque na hora que a fome aperta, não vamos comer chip, nem asa de avião, em né? várias áreas, né? Podemos, por que não ser rico em todos? Então a Embraer, eu acho que ela é notícia porque é o seguinte, se a gente chegou nesses números aqui, foram pelo menos 50, 60 anos de investimento, de todo um complexo industrial, tecnológico, né? Não é à toa que ali São José dos Campos, né? Então você tem todo um arcabouço acadêmico por trás, e não se engane. É preciso muito cérebro, muita braço, muita indústria, a cadeias como você falou, né? Articulação de indústria. Gente, o parafuso do avião você não compra ali você não compra ali na Dicão, ali. Na Feira do Guará. Na Feira do Guará você não compra esse parafuso. Fazer esse parafuso aqui foram... Posso falar que são séculos de tecnologia, de materiais. Mas tem que ser um material especial, ele tem que ser testado para ver se não vai Ligas quebrar. especiais e tal. Se quando baixar 30 graus abaixo de zero, se ele não vai trincar e quebrar. Né? E para lembrar também para os engenheiros da Boeing, tem que colocar o parafuso, né? Exatamente. Para quem não sabe aí da história, depois pesquisa aí os parafusos Então, que estavam faltando no Boeing. Uma porta que abriu em pleno voo aí, né? Isso, e eu quero que os colegas comentassem assim, e aí, gente, é simplesmente pilim-pim-pim, vamos agora sermos, por exemplo, o país da IA? Olha, a gente, Por tem, exemplo, a como gente seria? tem um cara na área da administração que é muito conhecido, talvez o Romeu tenha estudado ele também na área de estratégia, que é o Michael Porter. Né? O Michael Porter, ele trabalha aí com a questão que chama a competência das nações. Ele defende que as nações elas têm core competences, né? Ou, assim, negócios fundamentais, aquilo que eles são bons. Né? E aí ele diz assim, os italianos eles são muito bons de desenho, eles são muito bons de estilo, de arte. Né? Você pensa aí nas roupas, nos perfumes, carros e aquela coisa toda. Aí os americanos eles são muito bons em a arquitetura financeira. Eles são geniais para bolar formas de ganhar dinheiro, de emprestar dinheiro e de ganhar dinheiro, né? Então assim, de repente a gente tem core competencies no Brasil aqui na área de aeronáutica, na área de energia renovável, agricultura, né? Petróleo, Petrobras. Então a gente tem que envolver, tem que investir nisso aí, né? É claro que a gente tem espaço para pesquisa
aplicada, pesquisa pura, né? Mas aquilo que sustenta o crescimento econômico do país é justamente a gente conseguir transformar conhecimento em grana, né? Porque, olha, por mais que a ciência seja maravilhosa e tal, a gente tem que pagar a conta no final do mês, a gente tem que ir no supermercado comprar. E o que traz esse dinheiro para a gente justamente são as exportações, é o consumo interno também, mas sempre com produtos de valor agregado. Né? Ao invés de a gente ficar importando qualquer coisinha aí que a gente... Não vou dizer que a gente vai produzir tudo internamente, que isso é uma utopia que já foi abandonada há muitos anos. Ninguém né? faz isso no mundo. Ninguém Nem faz Estados isso. Unidos faz isso. Né? Mas assim, a gente... Importar tudo também não é bom, né? A gente tem que ter tecnologia. E agora me chama a atenção, só um último pensamento aqui da minha parte, que alguns anos atrás a Boeing fez uma proposta de fazer uma fusão com a Embraer, né? De comprar. Uma aquisição. Eu chamo de fusão, mas na realidade é comprar, né? Comprar a Embraer e tal. E já estava tudo certo, já tinha documento assinado, etc. e tal. E até a gente estava brincando aqui antes de começar o podcast, aqui no nosso briefing, né? A Boeing abandonou a noiva no altar, né? Deixou a Embraer, disse, agora não quero mais. Lua de mel já paga. Já estava com a viagem de lua de mel paga e tal. E a Embraer entrou na justiça, inclusive, entrou com uma representação contra a Boeing, né? Porque a Embraer, né? Enfim, tem todo aquele... Anuncia, aí sobe ações, aí desanuncia e cai ações. Isso teve impacto, né? Teve um prejuízo aí para a Embraer, né? Agora chamou a atenção que nesse mês agora de outubro veicularam algumas notícias que a Boeing está com problemas seríssimos, né? Problemas econômicos aí que em virtude aí do problema que teve com o 737 MAX principalmente, né? Mas também o 787 também teve alguns problemas aí relacionados à segurança que trouxeram muitas preocupações. E a Boeing ela está realmente com uma situação econômica bem complicada. Ela está tendo que tomar dinheiro, né, tá indo a uns consórcios de bancos lá nos Estados Unidos, né, para tentar levantar bilhões, né, para conseguir fazer frente ao caixa, porque ela está com uma dificuldade de caixa muito grande, ela está com prejuízos consistentes aí ao longo de vários trimestres, né, e agora ela está realmente precisando de capital para poder continuar com as portas abertas, né. O 737 MAX, para quem não lembra, foi aquele avião que deu um problema. Aqui, se fosse contar toda a história dele, tomaria muito tempo. É outro programa. É outro programa, né? Mas ele tem um documentário muito bom aí que fala sobre esse problema. Você procura aí nos canais de streaming, você vai achar um documentário sobre a Boeing e explica fusão com a McDonnell Douglas, né? A mudança de cultura, que é um case de administração fantástico, né? A mudança de cultura com a fusão a partir da McDonnell Douglas. Mas, enfim, para encurtar a história, 737 MAX é um avião reinventado da Boeing lá, que era para ser moderno, mais leve, mais econômico e tal. O computador jogava o avião no chão, né? Matou 2 aviões em menos de um ano, né? Foi poucos meses de diferença, né? Um na África, o outro lá, eu acho que na Ásia, se eu não estou enganado. Isso, acho que na Indonésia. Exatamente. Então, e aí isso aí fez com que toda a frota fosse aterrissada. Isso aí teve um desgaste de imagem tremendo para a Boeing. As ações hoje são uma fração do que costumavam ser alguns anos atrás, né? A Boeing, que era uma empresa que tinha um histórico de segurança, era um símbolo, né, de segurança, de qualidade. Infelizmente, aí conseguiu deslustrar o nome dela. Então, assim, né, a males que vem para bem, né? A males que vem para bem. Talvez se a Boeing tivesse comprado a Embraer, não teria dado certo. A Airbus comprou a Bombardier, né? Canadense. Então a Embraer ficou com muito medo naquele momento, porque quando a Embraer comprou a Bombardier era concorrente direta da Embraer. No mesmo mercado. No mesmo mercado que são os jatos regionais de um corredor, né? Alex, até para quem está nos ouvindo entender, lá nos Estados Unidos, na hora de comprar passagem, as pessoas até queriam ver qual era o avião. Sim. Exato. Eles estavam até com um termo lá, né? If it's Boeing, I'm not going. Justamente interessante. Aonde chegou a questão da dificuldade de para Boeing de se reerguer, né? A marca ficou muito fragilizada. Não, isso é um impacto. Aquele Fokker 100 que caiu em São Paulo nos anos 90 também, eles mudaram o nome do avião. Né? Ele continuou voando, mas com outro nome, porque ninguém mais queria voar no Fokker 100. Agora deu esse problema com a TR-72 também. Né? Eu não vou falar aqui, vou contar o milagre, não vou contar o santo, mas eu sei de gente que vai lá e faz isso que você falou. Olha qual que é a aeronave, porque não quer voar no TR-72 ou não quer voar na companhia X porque deu problema lá, né? Então, gente, mercado de aviação é um mercado que ele é muito sensível à questão de reputação. Né? Seja a empresa que está fabricando, seja a companhia aérea, enfim, todo mundo tem aquele negócio com voar. Né?
Hoje é muito tranquilo, muito seguro, mais seguro que andar de carro e tal, mas o pessoal já fica assim, dá um acidente, o impacto é grande, né? Então a Boeing está amargando, eu acho que é uma notícia boa que vem para a Embraer nesse momento, né? Quem sabe até no futuro, quem sabe a Embraer compra a Boeing, né? Vai saber. Tomara. Do jeito que está indo. Tomara. Não sei, né? Se não tiver um passivo muito ruim lá, né? Uns esqueletos embaixo da cama, aí quem sabe ela pode comprar, né? Mas nesse case da Embraer, eu acho que algumas coisas são interessantes para a gente aqui como conterrâneo, né, da Embraer. Esse ponto dela investir num nicho, né, o nicho dos jatos regionais, ela é praticamente a melhor do mundo nisso daí. E a gente vê vários referenciais brasileiros nisso, né? A Petrobras, no pré-sal, a gente tem várias coisas que o Brasil é referência. A Embrapa em pesquisa agropecuária. A questão da agricultura em terra de savana, né, que é o nosso cerrado aqui, dominado, terras com acidez alta e tal. Vários projetos sociais que a gente tem no Brasil, então meio que mexe nesse nosso complexo de vira-lata também, né? O Brasil não sabe fazer nada bem, sabe fazer algumas coisas bem e muito bem, e né? quando bota gente séria, disposta e vira acontece. projeto nacional, E o investimento, ainda que estatal, como você falou do Estado empreendedor, né? Anos e anos investindo nas instituições educacionais ali do Vale do Paraíba, o ITA e vários outros ali. É só você dar uma andada nas cidades do Vale do Paraíba, ali em São Paulo, que são cidades espetaculares, com altíssima qualidade de vida. Por quê? Isso não é à toa. É a educação que foi construída ali, a empresa está ali, essa cadeia de suprimentos ali gera um impacto social. Então, traz essa importância desse debate do investimento em pesquisa séria, em boas instituições educacionais, de construir... É um círculo virtuoso, né? Virtuoso, que se constrói, que dá resultados, né? Então, a gente às vezes não tem a paciência de aguardar isso, colher isso, mas a gente vê isso acontecendo e o país se tornando referência nisso, né? Então, isso é muito bom, interessante demais. E você que está em casa escutando a gente, aí você que é jovem, então ao invés de ficar jogando o jogo do Tigrinho aí, fazendo apostas online, vai estudar, vai sonhar, não é pecado você sonhar com a carreira aí no ITA, no setor aeroespacial, setor de energia, setor de agricultura, enfim, mas vai adquirir conhecimento, faça o melhor, né, e atender, não tem como a gente garantir nada, né? Você aumenta muito sua chance, pode ter certeza disso aí. A gente pode garantir que se você não fizer nada, vai dar errado. Isso é garantido, isso é garantido. Ficar aí rolando por razão. Eu garanto que se sua meta é subir o Everest, se você subir metade, já é mais do que o Monte Roraima, viu? Já é um bocado, e é mais do que o Kilimanjaro. Você já foi mais alto que 90% da população do mundo, né? Então e há um impacto econômico também a nível nacional desse tipo de negociações, de atrair muito capital estrangeiro para o país. Isso pode gerar até impacto cambial. Então a gente às vezes questiona muito assim, o real moeda fraca, não sei o quê, por que isso acontece? Isso tem muito a ver com essa questão do diferencial de tecnologia, né? Então, assim, tudo bem, a gente vai receber muito dólar que vai entrar no Brasil para soja, para manganês e várias outras coisas. Mas não é na mesma escala, e não é no mesmo impacto, e não é no mesmo aspecto da tecnologia agregada, né? Com o mesmo custo ambiental também. Exatamente. Então, é muito importante esse aspecto. Assim, dá toda a importância, todas as carreiras são importantes e tal, mas a gente ter essa visão de um desenvolvimento de tecnologia do país, isso influencia, não é só o nicho que está ali, isso gera um derramamento que trabalha de cadeia, lá na Embraer. não é só para ele, não é só ali que vai gerar um impacto. E eu não sei o quanto disso pode estar refletido com as parcerias, por exemplo, que o Brasil fez com a compra do Gripen, né? Que é o MX, caso. o MX lá nos o MX anos que veio lá com também. o consórcio com a Aermac, a Alitalia lá, né? Que a Lenia, né? Lá da Itália. Mas, assim, principalmente hoje, com o consórcio do Gripen, a gente comprou tecnologia. A gente não comprou um avião, a gente comprou a tecnologia. Foi uma negociação diferente. Né? A gente trouxe para cá. Eu não sei o quanto disso pode já estar sendo refletido nesses resultados, eu não sei. Mas, de novo, olha só, uma compra do governo federal, ok, das armas, do setor militar, que trouxe para a indústria nacional, e hoje a gente tem uma boa parte da cadeia de produção desse caça, já está começando a acontecer no Brasil. O display, né, o MFD lá, que é o display de múltipla função, que foi, inclusive, que foi desenvolvido para o Brasil, e os caras lá da Suécia viram aquele MFD e disseram, pô, cara, eu tô com 3 telinhas pequenas aqui, eu quero um grandão desse aqui, que parece do F-35. Eu acho que só o F-22 que tinha antes. F-35, o F-22 não tem. Tinha. O F-35. E o Brasil fez pro Gripen. E os pilotos suecos disseram assim, cara, eu quero esse aqui também. Eles estão fazendo lá. Aí o que aconteceu? A Suécia começou a comprar da empresa que fabrica lá em Porto Alegre. Né? Olha que legal. Né? Então, assim, gente, tem que investir em ciência e tecnologia, a gente tem que, né, justamente isso, Romeu, tem que tirar essa síndrome de cachorro vira-lata. Claro, e isso né? é prova de que funciona, tá? Assim, é só para provar que, para que a frase que eu escuto que me arrepia é para que gastar dinheiro com essa besteira? Gente, tecnologia nunca foi besteira, né? Nunca foi.
Fizeram essa pergunta quando a Índia conseguiu botar uma sonda em órbita de Marte, né? Então, faz alguns anos, o pessoal falou, não, mas a Índia tem tantas pessoas abaixo da linha da pobreza e tal, né? O presidente falou assim, ó, cara, se eu não mandasse a sonda para lá, não ia resolver o problema, né? Mas assim, agora pelo menos a gente está dando um sonho para esses jovens e tal, né? Que a gente fez algo que só Estados Unidos e Rússia tinham conseguido fazer antes. A gente colocou uma sonda em Marte. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que você vai parar de fazer as coisas que o país precisa, né? Mas, assim, um pouquinho, né? A gente tem que começar a investir até justamente para quebrar essa letargia, começar a gerar inércia Lembrando positiva. que né? mesmo no povo judeu, pior que fosse a seca e a fome, eles guardavam parte das sementes para a próxima safra. E a melhor semente, né? Ele não podia comer tudo. Podia ser a pior seca que fosse. Quando o cara comia tudo é porque já tinha... Já a vaca foi Então, pro a brejo, desculpa de que ela tem que gastar hoje não é bem assim. É verdade. É isso aí. Bom, gente, é isso, né? A gente encerra, então, o nosso podcast de hoje, tá bom? A gente fez um pouquinho diferente. Trouxemos alguns assuntos importantes aqui, mas esperamos com isso ter agregado aí, trazido alguma coisa de valor para você que nos acompanhou. Obrigado pela sua audiência. Quero agradecer aqui de maneira muito especial aqui a Igreja do Lago Sul, que nos recebeu através da equipe aqui, liderada pelo Jorge, né? Enfim, toda a turma aqui que está participando. Pastor Wesley, né? Que tem nos apoiado aí também no nosso movimento. E a gente quer, enfim, fazer um convite para você se inscrever não só no nosso canal Cientistas Adventistas, mas também procure Adventistas Lago Sul. Você vai encontrar programa Classe dos Professores, outros programas aqui interessantes, cultos, né, que são transmitidos aqui pela Igreja do Lago Sul. E, enfim, né, não deixa, obviamente, de se inscrever no nosso canal, né, Cientistas Adventistas. Dá o hit aí no like, deixa o coraçãozinho aí se você está no Spotify, nos acompanha. Você sabe, né? Toda quinta-feira às 17 horas sai um episódio fresquinho do nosso programa Classe dos Professores. Obrigado, Thiago. Obrigado, Edinardo. Obrigado, Rômel. Valeu. Um prazerzão estar com vocês aqui, tá? Espero que essa configuração aqui, se Deus permitir, se repita outras vezes também. E a gente se encontra no nosso próximo programa. Até lá, pode dizer tchau para todo mundo. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Até mais. Mais.